Quais são os melhores fundos de investimento imobiliário para você que está iniciando nesse mercado? Quer saber? Então deixa o teu like, se inscreve no canal e aperta no sininho para ativar as notificações, porque é isso que nós vamos mostrar no vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo ao canal da Produtividade Financeira, Renan Diego por aqui, e hoje vou trazer um tema muito solicitado por vocês, que é quais são os melhores fundos imobiliários? Por onde eu começo, Renan? Eu sou iniciante, eu já ouvi falar em esses tal de FIs, fundos imobiliários. Então, qual o primeiro passo? Primeiro é entender o que são os FIs. FIs é Fundo de Investimento Imobiliário, que basicamente é você investir comprando cotas de grandes empreendimentos da área imobiliária. Então, é como se fosse um condomínio, onde você tem um gestor e um administrador, e nós somos os condôminos que pagamos todos os meses ali alguma coisa. Então, o grande lance é, quando a gente compra uma cota, a gente se torna meio que, não é sócio nem dono do empreendimento, mas a gente se torna cotista daquele fundo. Logo, todos aqueles empreendimentos imobiliários, se ele está pagando um aluguel, nós recebemos parte daquele aluguel de acordo com o percentual que nós temos daquela cota. Para simplificar, imagina que nós temos um shopping center. Então tem um fundo imobiliário de shopping center que tem vários shoppings espalhados pelo Brasil todo. Dentro de um shopping center tem várias lojas que pagam aluguéis, certo? Aqueles aluguéis, o gestor, ele vai sempre estar de olho em oportunidades para comprar outro shopping center, para adquirir algum terreno para construir. Esse é o papel do gestor, é olhar a parte estratégica do investimento. E o administrador é quem vai administrar toda essa parte de quem paga o aluguel, quem está inadimplente, paga toda a operação, manutenção do shopping, isso, aquilo, outro. E aí vai sobrar uma grana. O que sobra, eles dividem entre os cotistas. E aí que a gente recebe aquela grana todos os meses. Porque um fundo imobiliário, ele é obrigado a pagar no mínimo 92% do lucro que ele tem naquele mês. Então ele não é obrigado a pagar mensalmente, mas durante o ano ele é obrigado a pagar no mínimo 92% do lucro. Mas os fundos imobiliários, eles são espertos. Então eles estão pagando todos os meses, porque o brasileiro gosta de ter uma renda mensal, né? Coloca aqui nos comentários, você gosta de ter uma renda mensal? E se você não está tendo, você gostaria de ter? Então eu vou te falar agora como você vai começar dentro dos fundos imobiliários, tá? Você vai ter um aluguel sem precisar ter um imóvel. Então eu vou compartilhar minha tela e vou destrinchando aqui no mapa mental o que, na minha visão, é o melhor caminho para você que está começando. Então vamos lá, quais são os melhores fundos imobiliários para iniciante? Primeiro, eu acredito que você pode começar com os híbridos, tá? Quais são os fundos híbridos? Eu vou falar daqui a pouquinho, vou deixar ele stand-by só para você entender o contexto. Porque nós temos aqui, além dos fundos híbridos, nós temos os fundos de papel, nós temos os fundos de tijolo e nós temos os fundos de fundo, que são os famosos FOF. Os fundos de papel, basicamente, são aqueles fundos imobiliários onde nós temos crédito, ou seja, papéis da área imobiliária que nós recebemos os juros daquilo. Aí não é bem um aluguel, porque não tem ninguém pagando o aluguel. Porém, é tipo um LCI, é um CRI, uma letra hipotecária, que naturalmente você pega aqueles juros que você recebe mensalmente. Então esse é um fundo de papel. O fundo de tijolo é de fato uma construção. Pode ser shopping, pode ser galpão logístico. E aí que entra uma coisa interessante, né? Como eu falei, aqui você pode ter de shopping center, você pode ter de galpão logístico, você pode ter também fundos de hospitais, residencial, tem até fundo a gente chama de renda urbana. Já explico cada um deles, mas vamos entender agora o que são os FOFs, que são os fundos de fundo imobiliário. Os FOFs basicamente são aqueles fundos imobiliários que compram outros fundos imobiliários, entende? Então quando você está comprando os fundos imobiliários, esses são os FOFs. Tá, Renan? E os híbridos que você falou lá no início? Os híbridos, basicamente, é aquele fundo imobiliário que tem de tudo. Tem fundo de papel, tem tijolo, tem fundo imobiliário também, tem papel na sua carteira. Então, ele coloca todos esses ativos em um só. Então, para quem está começando, eu acredito que um fundo híbrido seja legal, porque uma coisa chamada diversificação. Aqui você consegue diversificar de uma maneira simples e, principalmente, você consegue diluir o teu risco. Por quê? Imagina você comprar, sem conhecimento, um único fundo imobiliário. O risco é grande porque você não sabe se você analisou certo, se aquele fundo vai cair, vai subir. Agora, quando você compra um fundo híbrido, é como se você tivesse lá dentro 15 ativos, por exemplo. Dentre eles, 5 de papel, 5 de tijolo e 5 fundo imobiliário, por exemplo. Então aí é um bom caminho, um bom início para você dar esses primeiros passos, tá? Mas depois que você começa a entender um pouco mais, recomendo você já ir para os fundos de tijolo, tá? Os fundos de tijolo, eles têm um pouco mais de tranquilidade, porque é como se fosse você, de fato, olhar o fundo. Você sabe quais são os ativos que aquele fundo imobiliário tem. Então, te facilita. Por exemplo, quando a gente fala de shopping, você consegue saber qual é o shopping. Você vai lá na área daquele fundo imobiliário, você sabe
quais são os shoppings que eles têm gerência. E aí você vai ver, talvez tenha até um na tua cidade. E aquele shopping vive cheio. Então isso é uma coisa legal para você dar esse primeiro passo, porque você consegue ver. E o melhor, todo mês cai na tua conta aquele dinheirinho lá do aluguel daquele fundo imobiliário que os lojistas estão pagando. E aí no caso do galpão logístico, hoje você vê, você pode ter, como inquilinos, por exemplo, B2W, você pode ter Amazon, você pode ter Via Varejo. Por quê? Porque são as empresas do e-commerce que eles estão tendo que ter galpões logísticos, armazéns, para colocar toda aquela estrutura para ir distribuindo para quem fez aquelas compras online. Então isso aqui é muito legal também. Hospitais, né? Não preciso nem comentar a importância, residencial também, e renda urbana é um que eu curto demais também. Por quê? Renda urbana é tudo aquilo que está de frente ali, na rua, que a gente chama. Então, por exemplo, você tem aí rede de laboratório, que tem fundo imobiliário que gerencia aquele aluguel. Você tem também mercados, supermercados, como Pão de Açúcar e vários outros. Tem redes de atacadão, açaí, sabe? Aquelas coisas todas que eles estão pagando aluguéis e aquele terreno é de um fundo de renda urbana. Então isso aqui é uma coisa muito legal. Só um ponto para quem está começando também. Fundo de papel sempre tem ali, ó, que pode estar atrelado ao CDI ou pode estar atrelado ao IPCA. E aí só lembrando, se você é iniciante, talvez você não saiba, CDI ele acompanha muito a nossa taxa básica de juros, que é a taxa Selic. Então, quando que é bom você comprar fundo de papel atrelado ao CDI? Quando você sabe que a taxa básica de juros está alta ou vai subir e permanecer. Então, é um bom momento. E o IPCA, quando a gente sabe que a inflação ela está numa tendência de alta ou então está começando a subir. Eu, particularmente, gosto sempre de ter os dois, porque você diversifica. Quando o IPCA está baixo, o CDI está melhorando e vice-versa. Então, você consegue estar mais diversificado com o teu fundo de papel. Beleza? Bem, esses aqui são os principais, os melhores, na verdade, para quem está começando. E aí você pode estar pensando, nossa, mas tá bom, por onde eu começo? Primeiro, abrindo uma conta de investimento. Pode ser qualquer corretora, desde que seja taxa zero para investir em fundos imobiliários. Segundo, você vai transferir o teu dinheiro da tua conta do teu banco para a conta da corretora, que é a tua própria conta. Então você transfere para o mesmo favorecido. Em seguida, você vai analisar o melhor fundo imobiliário dentro de um checklist que você... Aqui tem alguns vídeos que a gente já mostrou como é que você faz a análise e tal. Vou até colocar aqui em cima no card um vídeo que eu analisei um fundo imobiliário, que vocês podem fazer essa análise também. Inclusive, se você quiser que eu analise algum fundo imobiliário que está no teu radar, coloca aqui nos comentários qual fundo imobiliário você gostaria que eu analisasse, que aí eu faço uma análise profunda, pegando o checklist, analisa isso, isso aqui é bom, isso aqui é ruim por causa disso, daquilo outro. Isso vai te dar um pouco mais de clareza. Mas para você que está começando agora, esses são bons caminhos para você começar. E se você quiser dar um próximo passo e acompanhado, ter a minha ajuda e do meu time, a gente tem um programa de acompanhamento chamado Acelerador do Primeiro Milhão, onde eu te ensino do básico até o avançado, como você vai investir não só em fundos imobiliários, mas também em ações, tesouro direto, renda fixa, e até mesmo investindo na Bolsa Americana. Então, se você quiser saber mais detalhes, a gente está com uma lista de espera, onde a gente vai avisar quando vai abrir a próxima turma. Basta você colocar no link que está aqui na descrição e também nos comentários. Você vai clicar lá e você vai ser direcionado para um formulário. Você vai preencher, o nosso time entra em contato com você para te explicar como que vai funcionar tudo isso, tá bom? Então é isso. Um grande abraço para você. Muita produtividade financeira. A gente se vê no próximo vídeo. Não esquece, deixa o teu like e se inscreve no canal. Um abraço. Tchau, tchau.